Olá, está começando mais um episódio do podcast da Multiedro, o It's Cloud Time. Eu sou o Juliano, um dos fundadores da empresa, e hoje eu tenho uma grata satisfação de ter aqui comigo toda a liderança feminina da Multiedro. A gente não vai falar tanto de tecnologia hoje, mas muito mais de comportamento e de como que a gente consegue trazer diversidade para dentro das empresas. A área de tecnologia, por ser uma área de exatas, ela tem um desafio ainda maior, justamente pela formação de pessoas nesse segmento. Todo mundo sabe o quanto que os homens são majoritários nesse tipo de trabalho, nessa atividade envolvendo exatas, né? E hoje o que a gente vai conversar aqui é como que a Multiedro conseguiu chegar num estágio de equilíbrio em que metade da liderança é composta por mulheres. E essas mulheres estão aqui hoje para trazer um pouco do depoimento delas, da vida delas, né, de como que elas chegaram até aqui, as dificuldades que elas enfrentaram e como que elas superaram isso. Eu agradeço pela sua presença, por estar acompanhando a gente. Ouça agora, enquanto você faz as suas atividades de casa, lava a louça, está na academia, está no trânsito. Aproveita esse tempo para ouvir o que a gente tem para falar aqui hoje para vocês. Dê aquela curtida e esteja atento aos novos episódios que a gente vai anunciar depois. Bom, eu vou aproveitar então para pedir que vocês se apresentem, né? Mas antes disso, deixa eu só dizer o que um homem branco hétero está fazendo aqui. Então eu vou me colocar como aquilo que eu aprendi que o homem hétero branco tem que ser nesses processos de diversidade, de equilíbrio. Um aliado, né? Então eu sou um aliado nesse processo. Não só eu, né, mas todos os sócios da Multiedro compartilham desse movimento. Então eu estou aqui no papel de aliado e não sou o protagonista desse encontro. Muito pelo contrário, eu vou só ser o mediador das conversas aqui para evitar que haja algum cancelamento nas redes sociais. Mas é isso, gente. Muito obrigado por vocês estarem aqui e queria que vocês se apresentassem. Então, Renata, quer começar? Eu sou Renata e eu sou a líder e coordenadora do setor administrativo financeiro da Multiedro. E hoje eu tenho um time que é majoritariamente feminino dentro da Multiedro. Maravilha. Marisa? Eu sou Marisa Kroupa, estou na empresa há 3 meses, né? Vim pelo grato convite aí de vocês, é uma oportunidade incrível. Primeira vez que eu estou numa empresa onde temos 50% de liderança e tenho o desafio de trabalho para novos negócios, né? Área comercial para novos negócios. Muito bom. Bom, meu nome é Bianca, sou Bianca Branco, eu sou coordenadora de marketing da Multiedro e, igual a Renata, eu tenho um time 100% feminino hoje. Maravilhoso. Muito bom. Eu Viviane. sou Viviane, sou coordenadora de gestão de pessoas da Multiedro, sou psicóloga e, né, tenho um desafio aí durante esses 3 anos de uma trajetória, de acompanhar os colaboradores e um desafio aí que a Multiedro, que eu aceitei esse desafio na Multiedro. Muito bem. Assim, só resgatando o que a gente já falou, né? A Multiedro tem 8 líderes, 8 coordenadores de áreas e desses 8, 4 são mulheres. Isso. Então 50% dos cargos de liderança da Multiedro são compostos por mulheres e no geral a gente tem ali aproximadamente 1/3 da equipe composta por mulheres, quando a gente fala de todas as áreas operacionais, administrativas, etc. Então quase 1/3 do público interno é composto por mulheres. Exatamente. E aí, Vivi, eu vou trazer uma das nossas políticas, que a gente teve um laboratório no time de nuvem pública. Quando a gente começou a construir esse time, era uma necessidade nossa ter diversidade no time, né? Justamente porque o público que a gente atende é muito diverso. Uhum. Então a gente precisa estar alinhado com esse público para poder levar produtos e serviços que eles precisam, né? Mas não somente isso, eu acho que assim, o desenvolvimento da empresa, ele exige que a gente tenha diversidade, que a gente tenha opiniões diferentes, vidas diferentes, né? Experiências de vida diferentes. E a gente teve um acordo, né? Eu e você, a gente teve um acordo lá atrás de reservar vagas exclusivamente para mulheres. Porque era muito difícil preencher essas vagas se a gente deixava elas abertas para qualquer pessoa se candidatar, né? Como é que você viu esse processo? Como é que ele se desenrolou, né? E em que momento que a gente percebeu que era necessário criar essa condição para a vaga?
Eu acho que é um problema geral, né? Eu acho que realmente as empresas, elas realmente precisam inserir essa cultura, né? Principalmente no meio da tecnologia, de inserir mulheres né, nas oportunidades que a gente tem. Geralmente, o que acontece é os homens se encontrarem, né? Se enxergarem mais aptos às oportunidades. Então, o que a gente fez com esse movimento, né? A Juliana trouxe esse movimento para a Multiedro, que foi muito interessante. Eu acredito que até foi um efeito manada, porque as outras áreas também se movimentaram em relação a isso. E a gente passou a definir algumas vagas de forma exclusiva para as mulheres, obviamente dentro de um contexto de perfil técnico, né, de todas as competências, todos os skills que era necessário para a oportunidade, a gente destinou isso para as mulheres. E realmente, nos últimos anos, isso vem evoluindo muito bem. O nosso número hoje de mulheres dentro da Multiedro aumentou muito, né? Como o Juliano falou, 30% do nosso quadro. E vem dando muito certo. E as outras áreas, como eu disse, foi feito manada. Então, tantos outros times, né, não só de nuvem pública, acabou também introduzindo essa ação nas áreas. E isso repercute muito bem e traz também muitas oportunidades, né? Uhum. E até tem outras ações que a gente acaba fazendo também na Multiedro, que engloba também essa cultura e vem dando muito certo. Muito bom. É importante dizer que a vaga não é porque ela é mulher. Exato. Né? Ela tem que ter as competências que a vaga exige, mas ela é uma vaga exclusiva para que mulheres com essas competências se candidatem e possam participar do processo seletivo. Exatamente, porque culturalmente eu acho que parece que a mulher também já tem a autossabotagem de achar que não está apta para aquele cargo. Uhum. Então, a Multiedro, ela insere essa ação para que a mulher consiga se enxergar dentro da oportunidade, não somente, né, por essas questões que existe, né, por ser mulher, não estar apta a entrar dentro de uma empresa de tecnologia, enfim. E a Multiedro mostra isso que é diferente. Tem as habilidades, os skills para vagas, competências e a oportunidade. Então, a gente acaba inserindo nessa ação e vem dando muito certo. Bom, e aí, aproveitando isso que você falou, né, de autossabotagem, acho que é um tema muito relevante. Sim. Marisa, você quer falar um pouco sobre isso, ou qualquer uma de vocês quer abordar esse assunto, sobre como que a mulher se enxerga perante uma vaga, o quanto que ela se sente preparada, ou o quanto ela acredita que ainda falta muito para se candidatar minimamente para a vaga? Eu acho que posso introduzir e depois passo a bola para a Bianca, que certamente tem conteúdo aí para contribuir. Eu acho que parte de um princípio que a gente se cobra demais, né? Então, antes de chegar aí numa questão de autossabotagem, a gente, por uma questão cultural, inclusive, e por termos outras funções dentro da família, dentro das nossas casas, a gente se cobra demais. Então, nós não somos só líderes ou profissionais. Nós temos a nossa casa, a gente também é líder na nossa casa, obrigatoriamente. Nós somos líderes do caminho dos nossos filhos. E quando a gente vai chegando numa certa idade, nós somos também os pais dos nossos pais. Né? Então, eu acho que essa autocobrança vem de todo um cenário muito maior do que só 8 horas por dia, do que só um âmbito profissional. Então, existe essa cobrança, a gente tem que ter como superar isso, né? Uhum. A gente tem que ter um grau de maturidade muito grande para buscar apoio, com terapias, com uma rede de apoios com outros gestores, né, conversando, dividindo, não trazendo isso, não deixando isso para dentro de si, né, buscando compartilhar isso até com os gestores e buscando autoconhecimento, que é uma coisa muito libertadora. Então, quando você busca o autoconhecimento, quando você busca maturar o seu entendimento, bom, estou aqui como gestor, tenho recebido diversos feedbacks não tão positivos, enxergado pontos onde eu posso melhorar. Deixa eu observar isso aqui, deixa eu fazer uma trilha de A para B, como é que está o meu caminho, e elencar. E aí parar a fazer uma autorreflexão. Tudo aquilo que eu fiz de positivo dentro de um determinado período, e tudo aquilo, põe abaixo da linha, tudo aquilo que eu fiz, que eu poderia ter um resultado melhor, traçar um novo plano para que isso vá para a linha de cima. É uma forma como eu costumo trabalhar, para mim particularmente deu resultado, mas sim existe autocobrança. E aí você só para melhorar, buscando realmente, né, esse autoconhecimento, trabalhando questões suas de inteligência emocional, efetivamente, que é algo que todo mundo precisa. Todos os profissionais são contratados por hard skills, como vocês colocaram, sejam mulheres, homens, mas são demitidos por soft skills, né, são demitidos por comportamento. Então, vale a pena, independente de posição em que estamos hoje, vale a pena a gente sempre fazer essa autorreflexão. Onde é que eu não fui tão bem? Onde é que eu posso melhorar? Como é que eu posso elevar o nível? E principalmente, por exemplo, como é que eu posso transformar o meu time, né? Eu preciso me transformar
para poder transformar o meu time. Acho que a Bianca pode seguir aí. Eu acho que quando a gente fala de autoridade, para a liderança feminina, isso vira uma questão. Até porque a gente tem a nossa autocobrança todos os dias. Todo dia a gente faz uma validação. Cara, eu posso estar aqui, eu quero estar aqui, eu tenho o potencial de estar aqui. Eu acho que isso é um reflexo, assim, também da nossa inteligência, da nossa própria inteligência emocional, mas também de mostrar o valor que você agrega para uma empresa, ou o valor... Ninguém é insubstituível, gente. A gente sabe disso. Mas as pessoas são sentidas, né? Então, eu penso muito nisso. Quando eu entrei na Mochedro, faz um tempo já, eu vou fazer quase 8 anos já na Mochedro, e eu entrei bem no comecinho, entrei como analista, fui subindo devagarzinho, sabe? O auto-talk, bem devagar, conversando, mostrando onde eu queria estar, o que eu queria fazer. Fui promovida grávida, o que foi incrível pra mim. Porque, querendo ou não, quando a maternidade e, né, carreira para mulher é uma coisa muito complicada, muito. Então é um momento de fragilidade, é um momento de empoderamento, porque você se vê capaz de cuidar de um ser humano, ou de, né, aumentar, mas é um momento de muita fragilidade também. Então não vou nem dizer ânimo, assim, mas essa validação, ou esse empoderamento também profissional me ajudou muito a crescer cada vez mais. Porque quando a gente quer ser líder, eu sempre quis, tá, gente? Eu falei, ai, nossa, quando eu for líder eu vou ser diferente, eu vou fazer diferente, eu vou ser incrível. E aí o que aconteceu? Eu apanhei. Apanhei muito, porque... liderança não é só um cargo. A gente vê muitas pessoas em cargos de liderança que não são líderes. Uhum. Então, é muito importante na hora que a gente vai ser líder, a gente liderar pelo exemplo, a gente liderar mostrando onde a gente quer chegar, sendo uma líder autêntica, sabe? Mostrando o potencial de desenvolvimento. E isso é muito difícil. Então, acho que no quesito... principalmente, né, de soft skills, de mostrar ali que você tem o seu potencial, a gente ainda precisa crescer muito. Uhum. Né? E ajuda muito a gente ter mulheres incríveis ao nosso redor, mulheres inspiradoras. Então, na hora que você for aumentar a sua inteligência emocional, procurar inspirações para você, da onde você quer chegar, o que você quer fazer, procurar pessoas que são referências também, sabe? Que fizeram a diferença. Porque quando você começa a ver exemplos para sua vida, você costuma meio que observar que essas pessoas, elas têm comportamentos ou padrões comportamentais e atitudes que são muito, muito parecidas, muito similares. Que é o protagonismo, que é, o medo, né, de enfrentar seu medo, correr risco, tomar liberdade. E isso é cada vez mais importante no quesito que a gente está hoje, que é a liderança feminina. A gente tem que mostrar o nosso potencial. Só complementando aqui o que a Bia e a Marisa falou, todas as mulheres passam por esse processo de autossabotagem, de não acreditarem na gente mesmo, só que tem a questão de quando a mulher já está na posição de liderança, nós somos essa pessoa que as pessoas estão olhando e julgando as nossas atitudes para ser como exemplo para quem vem depois ou para quem está te olhando. Então, uma mensagem olhem com carinho e sororidade, principalmente as outras mulheres, para essas mulheres que estão ali, porque a gente passa pela mesma coisa que vocês passam todos os dias, de se cobrar, de duvidar, de ser questionada todos os dias da nossa capacidade, do que a gente consegue. Então, estar ali numa postura de liderança, de ter isso, de ser a pessoa que lidera ou que coordena, ou que está tentando dar alguma orientação para quem vem depois, a gente também tem lutas todos os dias. Então, quando a gente está ali tentando liderar, a gente passou por tudo, igual todo mundo, né? Então, olhem com um pouco de carinho, né, para essas mulheres que estão ali, que elas não são diferentes das outras, né? Às vezes eles colocam a mulher que chegou em algum lugar num pedestal e o caminho foi difícil, né? Uhum. Do mesmo jeito. Então, saibam que são humanas, né? Não são máquinas que estão ali, mas... Você está falando para as mulheres líderes, Pras né? Para as mulheres líderes olharem para as mulheres lideradas. E para todos os... Exato. Olhar assim, e os colaboradores que almejam isso, né? As mulheres que almejam um lugar de liderança, não achem que quem está ali na liderança é especial. Não são especiais, né? Nós somos iguais a todas que estão ali buscando o lugar. Então, a gente tem as mesmas lutas, apesar de já ter chegado num lugar de liderança, todos os dias a gente tem que lembrar como, porquê e cuidar da nossa postura para incentivar as outras a virem depois. A gente estava falando aqui nos bastidores, né, Renata, antes de começar, no Esquenta, justamente sobre isso, né, da pessoa que é a mulher líder,
ela precisa ser um exemplo para as outras. E isso é difícil também, né? Muito difícil. Era um comentário que você estava fazendo, porque você tem que prestar atenção no que você vai falar, no que você vai comentar, como que você vai dar um feedback, porque você passa a ser uma referência, de qualquer maneira, né? Mas tem essa preocupação de como levar determinados assuntos para não parecer um vitimismo ou saber dosar o que falar exatamente. Ou para não endossar imagens que já existem na sociedade, porque a gente está tentando desconstruir muita coisa, né? Então, quando a gente está tentando desconstruir, a gente também tem que todos os dias fazer o exercício de, tá, isso é a minha opinião, é a minha postura, ou a sociedade impôs isso para mim e eu tô só reproduzindo e colocando isso de volta na máquina, né? Então, esse discernimento do que é de fato nosso e o que é social, a gente tem que fazer todos os dias enquanto liderança para não reforçar, né? Reforçar aquele automático que a sociedade já coloca pra gente todos os dias, em todos os lugares. Esses estereótipos. Eu acho que tem um porém também que espera-se que a liderança feminina seja mais democrática. E quando a gente é mais diretiva, ou, né, no sentido assim, nossa, por que ela fala comigo desse jeito? Olha como ela é agressiva. Não. É engraçado isso. Eu vou usar um jargão de mercado, né? Os homens são assertivos, maravilhosos, né? Dominadores. Tem um perfil maravilhoso. As mulheres são loucas. As mulheres são surtadas. São surtadas. E agressivas. Eu, particularmente, quando alguém fala que eu sou louca, eu acho maravilhoso. Eu pego pra mim como Não, mas isso é uma desconstrução. Vale uma autorreflexão, mas sempre é uma desconstrução, né? E que sigamos assim. Assim, de novo, gente, eu tô aqui como um aliado, né? Eu não tenho a menor ideia do que vocês podem ter passado. Eu leio muito, tento me familiarizar com as dificuldades, com os desafios das mulheres, mas assim, na minha leitura, o mercado de trabalho é muito cruel com as mulheres, né? Exige demais delas, elas também se colocam numa posição de entregar tudo de uma maneira perfeita, né? Mas a análise primeira que acontece é uma análise muito mais visual das mulheres, né, do que uma análise da capacidade dela, né? Então, para mim, isso é inaceitável. Quando você olha notícias que são colocadas na mídia para falar da capacidade de uma mulher, da capacidade de um homem, é um pouco isso que vocês trouxeram, né? A mulher, ela está elegante, ela está bem produzida, né? O homem não, né? O homem, ele tá... Boa postura. Ele tá imponente, né? É uma característica menos visual e mais de postura de comportamento. Mas né? você tocou num ponto que é importante, Juliana, que é o quesito da cobrança. Às vezes a gente se cobra demais também nesse quesito. De entregar tudo, de equilibrar, e a gente esquece o equilíbrio, né? Quando a gente tem uma cobrança muito grande da nossa vida pessoal e a cobrança muito grande da nossa vida profissional, a gente tem uma dificuldade de encontrar esse equilíbrio. Eu acho que é importante a gente pensar que, assim, vai ter dia que você vai dar 200% no seu trabalho. E no outro dia você vai dar 10%. E tá tudo bem. O equilíbrio é importante. Eu acho que... O que acontece com todo mundo. Com os homens acontece isso também. Mas vocês se cobram menos. Não, sim. Mas essa questão de energia, ela acontece com todo mundo. Né? Na verdade, eu acho que tem... Aproveitando sua fala, Juliana, tem um extra. Mas não tô querendo diminuir o que você falou, né? É que assim, tem um extra. É o que a Bia falou. Então, assim, todo mundo tá ali se cobrando, só que a gente tem uma cobrança extra, que foi o que o Juliano falou. Assim, se uma mulher aparece pra trabalhar com o cabelo bagunçado, sem estar arrumada, sem estar ali, é julgada na hora. Ninguém pensa que ela amanhã acordou, teve que levar o filho na escola, aconteceu alguma coisa, teve que cuidar. No geral, as pessoas só julgam, né? Não olham o histórico. Então, assim, quantas vezes a gente chegou no escritório e viu a mulher chegando cansada, acabou de acordar, indo pro banheiro se maquiar porque ela não pode estar no ambiente de trabalho daquele jeito, porque as outras pessoas vão olhar pra ela e vão duvidar da capacidade dela pela aparência. Né? E a gente aqui tá falando ainda de um recorte de mulheres brancas, né? Se você pensar em mulheres pretas, é um lugar muito mais difícil. Mulheres trans. Mulheres trans. Então, assim, a gente ainda tá falando de um lugar de privilégio, né? Então, quando a gente olha que existem outros lugares ainda mais difíceis, se você não está arrumada, sorrindo, sendo gentil... E, cara, tem dia que você não tá bem, que você não quer ter que se preocupar com essas pequenas coisas, e ainda assim a gente tem. Isso é extremamente cansativo. Né? Pode não parecer, mas é muito cansativo.
Esse lance da imagem é interessante, assim, porque ainda mais no trabalho home office, né? A imagem, a gente vê um recorte, que é o rosto, praticamente. Mas eu entendo que a mulher, ela tem mais ferramentas para trabalhar a imagem, mais ferramentas do que o homem. Por exemplo, a maquiagem, o cabelo, acessórios. Mas quanto que isso é uma ferramenta, Não, quanto que é uma isso. imposição Não, mas- social. Mais da mulher também. Exato, né? Eu entendo que a imagem, todo mundo precisa trabalhar a sua imagem. Sim. Que mensagem que você quer transmitir com a sua imagem? E como é que você usa esses acessórios para te ajudar nesse sentido, né? E aí eu concordo com o que você falou. Quanto isso é uma imposição da sociedade, mas será que daria para a gente interpretar essas ferramentas pelo outro lado, né? Dá. Como formas de ajudar Dá. nesse processo? Eu vou me colocar. Acho que até é interessante, eu tenho uma primeira formação em marketing também, inclusive, né, sou absolutamente contra, mas produtos femininos, inclusive, são mais caros do que produtos comuns, do que produtos convencionais, mas não é a pauta aqui. Mas sim, eu acho que a gente pode utilizar todas essas ferramentas que a gente tem à disposição, com diversos índices de valor, inclusive, para se colocar numa condição melhor. Entendo sim que é uma questão de sociedade, né, e de imposição, mas sim a gente pode usar a favor. Por quê? Porque também é um autoempoderamento. Pô, eu tô bem, eu não acordei bem hoje, deixa eu dar uma caprichada. Isso, no meu entendimento, faz parte da minha automotivação. É um ritual para que eu possa trabalhar melhor. Porque as pessoas que estão me vendo estão melhor e eu sou um exemplo. É uma cobrança, sim. Tem um peso, sim. É um fardo também. Mas você se torna um exemplo melhor todo dia. Todo dia. Então, inclusive, eu já recebi feedbacks diversos sobre isso. Pô, como é que você está com tanto trabalho? Trabalhou até 10 horas, ontem trabalhou até 11. Teve evento, isso, aquilo, e está aí maquiada. Porque faz parte do meu ritual de automotivação. Certo. Inclusive, quando você fala que a gente tem ferramentas e tudo mais, e que a gente pode usar a favor, sim, nós somos multitask. E quando você está olhando a gente lá maquiada, o feijão está no fogo, o filho está na escola, está fazendo a lição, a máquina está batendo, né? A gente usa a tecnologia e essa nossa questão de cérebro multitask para também fazer várias tarefas. Tá? Mas aí, eu acho que aí que é saudável. É a partir do momento que parte de você, exato. Não de outra né? E pessoa. não de uma cobrança, Exato. né, externa. Mas é o entendimento. É. E assim, eu fui buscar aquilo que a sociedade me impõe de fato, ou até você brincou comigo, né? E mudou a interpretação. Como é que você faz a maquiagem? Dedo no carro, não tem pincel, não tem... Cara, eu preciso disso pra mim. Pra eu poder trabalhar de manhã, eu preciso acordar, tomar meu banho e tal, e estar bem. Estar bem comigo, no espelho, estar bem para que as pessoas me vejam. Então, sim, é uma questão de autoconhecimento, pra falar o que me faz bem. Isso. Às vezes é numa academia, às vezes é enlouquecer de fazer uma bike de manhã com uma luz estroboscópica maravilhosa. Isso faz muito bem para mim. Por quê? Porque me deixa no 220 volts para trabalhar. Sim. Tira um pouco da minha da minha própria ansiedade, porque da autocobrança, eu consigo trabalhar um pouco melhor. Eu já descarreguei minha adrenalina ali. Então, às 8 horas da manhã você vai me ver, eu já tô ok. Isso, assim, não é uma receita ferramenta. de bolo que Não, serve para todo mundo. Mas esse que é o bacana, né? Cada um encontra caminho. aquilo que te motiva, aquilo que te dá energia e tá tudo bem. tudo bem. Ninguém precisa seguir uma regra. A gente falou muito aqui sobre essa questão de ser uma referência, de dar exemplo. E aí, Vivi, a gente recentemente fez um trabalho, né? Começou um plano de capacitação das lideranças. Isso. E a partir desse encontro que aconteceu recentemente, vocês, mulheres, entenderam que, puxa, a gente devia se encontrar pessoalmente mais vezes, né? Porque a gente está num modelo de home office, praticamente 100%, e perde-se muito dessa troca no home office. Como é que a gente vai dar continuidade a isso, então? A gente tem o projeto, né, Desenvolvimento da Liderança, que iniciou sexta-feira. Foi muito legal, porque trouxe muitos insights pra gente, né? E não somente pra gente, mas também para os demais líderes. E surgiu realmente no bate-papo nessa ideia do presencial, da gente se encontrar, trocar essas ideias presencial justamente por conta disso, porque foi trouxe tantas ideias e trouxe tantos insights e trocas. Tudo bem que a gente também tem isso no
home office, né? A gente também tem as nossas reuniões, mas foi diferente, né? Foi uma reunião diferente. Então, estamos realmente com esse projeto aí de dar continuidade nisso. E eu acho que também o treinar os líderes, né? Falando um pouquinho sobre o treinamento dos líderes. É como a Renata, a Marisa e a Bianca também colocou aqui um pouquinho. A gente não tem um manual de como ser líder, né? A gente não compra lá né? E tem ali o passo a passo de como ser um líder, né? Eu acho que vai para as experiências da pessoa, para a área de atuação, para a empresa, enfim, tem vários critérios para a gente se tornar um líder. E o treinamento, as empresas investirem realmente no treinamento de líderes é importante porque traz mais ou menos as ideias, o conceito, né, de como ser o apoio, né, de como apoiar os líderes. E eu acho que o líder tem um pouco disso, né, dessa necessidade de saber seu papel, de enxergar até onde pode ir. Uma pergunta, né, que a gente pensou muito, que foi extremamente interessante, que tipo de líder que eu quero ser? Isso foi muito importante para a gente pensar e chegar também nessa conclusão, o que eu quero levar para minha equipe, né? Então, é um conselho aqui que eu dou também para as empresas, né? Investir nos líderes, né? Treinar os seus líderes, capacitar para... É um sucesso, acho, tanto para os líderes quanto também para a empresa, né? Sim. E esse encontro que aconteceu presencialmente, durante aqueles momentos informais, é onde você se sente mais à vontade, Sim. até para trocar, né? Para trazer experiências. Então tem o coffee break, tem o almoço. É ali que você está mais descontraído, está mais liberto também, né? Sim. Ou liberta, né? Para falar e trocar ideias. E uma coisa que a Bianca falou no treinamento que foi muito interessante, que é uma frase que eu também gosto de usar, o óbvio precisa ser dito, né? E eu acho que isso também trouxe uns estalos pra gente durante também a nossa trajetória, né? Porque a gente tá ali com o nosso, né, a pessoa ali que trabalha com a gente, com o nosso companheiro de trabalho, falando determinadas coisas, mas a pessoa não está entendendo o que a gente está querendo passar. Por isso que foram insights que a gente trouxe também, da forma também de se comunicar com as pessoas, né? Se comunicar com os nossos liderados. Então, trouxe, enfim, vários insights muito interessantes. Muito bom. Eu queria aproveitar também para falar que quando a gente escolhe uma pessoa, né, uma mulher para ser líder, quando a gente trabalha um processo seletivo para trazer uma mulher para uma posição de liderança, tem um papel também, né, dos sócios da empresa de empoderar aquela mulher para ela ser bem recebida, né, principalmente, mas para que o grupo que ela vai liderar entenda que não é uma decisão, que é uma decisão da empresa, né? Que a pessoa que passou por aquele crivo do processo seletivo, ela reúne as competências para exercer aquela função. E acredito que o papel também, né, de quem está na direção da empresa seja dar oportunidade, mas também garantir que a mulher esteja empoderada para executar o seu papel, né? Quando a gente discute internamente com os sócios essas questões, vem para nós esse dilema, né? Puxa, como é que o pessoal vai receber essa pessoa? E eu acho que o fato da gente estar consciente da capacidade dela dá esse respaldo para que a pessoa execute, a liderança mulher execute o seu papel, né? E aí eu queria perguntar para vocês, quais os maiores desafios nesse sentido? Porque eu acredito que existam questionamentos por parte dos liderados, principalmente quando eles são homens, mas também das mulheres, de, poxa, mas por que eu tenho uma líder mulher? Exato. Acontece isso? Muito. Ou é raro, mas acontece com frequência? É raro e acontece com frequência. Eu acho que muito, gente, adoro falar. Eu acho que muito, e eu acho que no quesito que a gente precisa se preocupar é um momento, assim... na hora que a gente vai decidir qual liderança a gente quer, às vezes, eu falo por mim, tá, gente? Eu quis ser muito democrática, quis dar voz pra muita gente. E aí, naquele momento que eu usei a autoridade, eu era agressiva. Então, eu acho que... Eu falei milhões de vezes que eu sempre quis ser líder, né? Quis fazer diferente. E eu apanhei muito por não ter o conhecimento. Então, eu acho que esse treinamento é essencial nessa parte para você literalmente ver os desafios que você vai ter no seu dia a dia e como você consegue, né, passar por essas etapas, por esses obstáculos. Então, eu passei por muitos obstáculos por não ter uma postura que sabe, muito democrática, ou deixava todo mundo opinar, e aí na hora não tinha um feedback claro para a pessoa do que eu esperava dela. Isso não tá bom, isso precisa melhorar. O que precisa melhorar?
Então, nesse quesito óbvio, precisa ser dito, é você sentar, conversar, e aí juntos, ele vai entender que pela sua postura, você tá dando uma voz para ele, que você quer a contribuição dele, né? O seu liderado, ele não é uma pessoa a mais da sua equipe apenas, ele é uma pessoa que vai te ajudar a cumprir as metas, atingir os objetivos, e ter esse respaldo dos sócios é muito importante também, porque significa que a gente, e tudo que a gente está fazendo, está alinhado com os objetivos da empresa. Está alinhado com, estrategicamente, onde é que a gente quer chegar, né? Posso falar um pouquinho? Claro. Bom, tenho uma vasta experiência, né, com todos os tipos de situações já vivenciadas, né, por ser mulher, por ser parte de um time, ou em alguns momentos por ser gestor. Então a gente vai de mansplaining, né, onde eles você quer dizer silenciam a isso, nossa né? voz, né, onde eles silenciam a nossa voz. Pode ser pares, inclusive para mulheres, não necessariamente precisa ser o seu gestor. Principalmente pode vir de pares, porque a gente já trabalhei em empresas onde o nível de exigência e o nível de gestão era por cobrança, né, por agressividade, né, por conflito, e funciona, porque é uma empresa, são empresas voltadas para o negócio e não para pessoas. E aí faz parte de um desenho todo. E ali, esse tipo de ambiente, a gente vive isso muito em tecnologia, sempre fui uma pessoa de tecnologia, uma pessoa de cibersegurança por alguns anos. Isso é gritante, né? O mansplaining que fazem com a gente é absurdamente gritante. Aí eu sempre lembro daquela frase do meu pai, lá quando eu era muito jovem, e dizia, bom, você vai ter que se provar mais. A vida é mais fácil para os seus irmãos. Né? É uma frase que eu nunca concordei, mas que hoje eu respeito e entendo. Né? Eu vejo, de fato, ele estava querendo me proporcionar o melhor ali enquanto filha mulher. Né? Então, esse é um ponto. Do ponto de vista de multiedro, por exemplo, estou aqui há muito pouco tempo, né? A gente está falando de 3 meses. Primeiro que a empresa, de fato, é incrível por dar essa oportunidade. E aí a energia, todo o entorno da empresa faz com que a empresa seja, de fato, diferenciada. É uma empresa absurdamente humana, né? Muito humana, muito confortável para se trabalhar. E que é um diferencial também que precisa ser aproveitado, aí falo como recado para todos, a gente pode pensar. Diferente do que a gente vê no treinamento, existem empresas, inclusive, que falam, você não é pago para pensar, executa. Né? São empresas mandatórias, de gestão mandatória. E a gente tem essa possibilidade de transformar o desenho de gestão ao longo do tempo. E eu já venho transformando em 3 meses, já venho tentando transformar de alguma forma. Porque o meu desafio hoje, trazendo, né, a bagagem que eu tenho em cima de um time comercial para novos negócios, é muito desafiador do ponto de vista que a gente precisa se autodesenvolver, precisa trazer novos negócios. É um time, especialmente o time de vendas, o time de entrega, são times que são mais cobrados diariamente, final de semana, final de mês, final de quarto, né? A gente é muito cobrado. Então, eu tenho que trabalhar também essas questões emocionais com times, ver como é que... Não cabe a mim ver somente eu naquele dia que eu estou 10% e que eu não estou 200%. Eu tenho que olhar para o meu liderado e ver como é que aquela pessoa está naquele momento de one-on-one, naquele momento de daily, quando ele começa a não entregar. Vem cá, o que está acontecendo? Vamos conversar um pouquinho mais, né? A gente precisa começar, as empresas, né? A gestão precisa começar a transpassar um pouquinho mais somente daquilo que é entrega padrão de trabalho. Vamos entender as pessoas, vamos dosar, tá aí o desafio, né? Vamos dosar a questão de humanidade em relação à gestão também, né? Eu acho que isso é um grande mérito que eu posso dizer que tenho ao longo das empresas onde trabalhei. Não é um processo fácil, é um processo longo, mas que ao longo do tempo a gente vai conseguindo fazer e faz com que todos cresçam. Isso é a transformação na gestão, do meu ponto de vista. Buscar com que esses liderados se organizem para trabalhar para o terceiro setor, dentro das suas vidas pessoais, para que eles se organizem para fazer um treinamento, para que eles se organizem para fazer um aprendizado cultural em línguas. Né? Então, uma leitura, um clube do livro, né, que é algo até... está no projeto aqui para a gente implementar. Então, não é só gestão de 8 horas, Juliana. A gente tem situações onde, né, os nossos colaboradores estão passando, inclusive, né, nesse momento, por conta de situações adversas aí, de clima e tudo mais. A gente olha o profissional no final de semana, à noite, está tudo bem, numa internação, numa gestação, né? Então, numa separação, são várias questões que a gente tem que colocar em pauta e observar a pessoa como um todo, né? Observar como é que ela se comporta no dia a dia, como motivá-la. Esse é o grande desafio. E acho que nesse aspecto a mulher ela é mais cuidadosa que o homem, né? Super. Então você talvez não tenha tantos líderes homens ligando no fim de semana para saber, e aí, como é que você está?
né, você citou alguns exemplos do que está acontecendo, né, no momento na nossa sociedade e que tem reflexo na Multiedro também. Sem dúvida. Né? Coisas que são do dia a dia, né, separações, casamentos, nascimento de filho, enchentes, né, como a gente tem visto aí, são temas que são muito caros para quem está passando por aquilo. E a gente não dá para separar o profissional do pessoal. A gente precisa compreender essas situações. Eu acho que a mulher traz um pouco mais dessa questão para dentro das empresas, até para reequilibrar. Eu lembro de um caso pelo qual eu passei como ouvinte, né? Mas eu tive uma chefe mulher e ela estava grávida e o chefe dela fazia reuniões meio que na hora do almoço, né? E aí veio a secretária falar para ele, olha só, você precisa mudar essa agenda porque a tua funcionária está grávida e o horário de almoço é importante para ela, porque ela está com o bebê, né? Está na gestação. E assim, ele passou batido, né? Jamais teria essa sensibilidade, ou talvez devesse ter, só que não teve. Naquele momento teve que vir uma mulher para trazer essa questão. Posso só fazer uma colocação? Nessa fala toda que o Juliano falou também da Multiedro, pensando no geral, quando a gente fala de minorias, de inclusão de minorias no local de trabalho, sejam mulheres, sejam pessoas pretas, sejam pessoas LGBTQIA+, não adianta simplesmente jogar elas para os leões, né? Você precisa preparar o ambiente para receber essas pessoas de forma respeitosa. Então, essa parte de como que você gera, por exemplo, a empatia de um homem com uma mulher grávida. Eles não têm essa realidade na vida deles ali no dia, e o exercício de empatia, ele é individual, mas ele pode ser incentivado, né? Então, cabe à empresa, qualquer empresa, não só a Multiedro, qualquer empresa, de fazer uma semana da diversidade, de dar voz para essas mulheres ou para essas minorias em geral, para que exista empatia. É muito difícil você ter empatia com uma realidade que não é a sua, né? Sim. Você pode ter, só que você precisa fazer um esforço para isso. E contar só com o esforço individual não é o suficiente, né? Isso é uma política da empresa. Tem que ser uma política da empresa de colocar todo mundo em contato com todas as realidades dessas minorias. Então, qual é a dor da comunidade LGBTQIA+? Qual é a dor de uma pessoa preta periférica? Qual é a dor de uma mulher grávida, mãe de família? Quais são essas dores? Né? Dá voz para essas pessoas. Não adianta esperar que essas pessoas, com suas histórias, cheguem lá com a maturidade de receber essas pessoas e de acolher essas dores, né? Então, cabe às empresas, aos gestores, aos líderes, mostrar isso, né? Então, cabe ali à diretoria no geral, ao RH, né? A gente já teve a Semana da Diversidade na Multiedro e a gente com certeza vai ter mais. De mulheres. Coloque essas dores na mesa, né? É um ambiente de trabalho, sim, mas a convivência social, ela existe. E se você não dá voz para essas minorias, não adianta só jogar elas lá, porque não vai fazer o efeito. Eu, falando, sim, de RH, né? Eu entendo que isso, Renata, começa desde o processo seletivo. Exato. Então, quando você está contratando alguém ou está entrevistando alguém, já parte dali a abertura para tratar desse assunto, né? Como é que você se vê num ambiente diverso? Talvez aí, Vivi, a gente pudesse colocar isso de uma maneira mais sistemática dentro do processo seletivo e também no onboarding. Explicar no onboarding que, olha, você está vindo para uma empresa que ela valoriza a diversidade, que ela tem grupos de afinidade, colocar essas questões no onboarding para também ajudar nessa introdução, para a pessoa não cair de paraquedas e falar assim, puta, mas que estranho isso, ninguém me falou, né? Não sabia que tinha isso. Porque é importante não só para a pessoa entender onde ela está chegando, mas para ela eventualmente até valorizar. Puta, mas eu não sabia disso no processo seletivo, não me falaram, mas olha que bacana, né? Tem essas ações afirmativas aqui dentro e não me falaram lá, mas eu estou contente de saber e quero participar. E trazer esse conhecimento, né? Começar a tornar isso, acho que talvez mais sistemático mesmo nesse processo, né? Desde a entrevista até o onboarding mesmo, né? Muito bem. E o que mais vocês gostariam de falar, assim? Eu tenho aqui umas perguntinhas. Então vamos lá. Por exemplo, que liderança feminina inspira vocês? Eu ia falar que meu primeiro emprego lá, quando eu tinha meus 15 anos, era eu e uma chefe, né, que era a dona da empresa,
E me marcou muito, muito mesmo, a forma como ela... De novo, tô falando, né, começo dos anos 2000, ali, 15 anos, né, vim da periferia, então, assim, eu não tinha muitas referências de mulheres líderes, né, ou de mulheres empreendedoras, ou de mulheres que são... E tinha a característica que ela não era casada, não tinha família, era uma mulher de 40 anos, que tinha escolhido criar seu próprio caminho de uma outra, fora do padrão cultural, né, e... referência pra mim. Mari, se você estiver ouvindo. Ela. Ela marca muito, assim, de ver uma pessoa que fez um caminho que não era padrão, conseguiu chegar lá. E uma mulher normal, comum, como todas nós. Mas só que, naquele momento, ela foi disruptiva pra mim, né? Ela era completamente fora do padrão do que eu conhecia. Então, minha primeira chefe, eu acho isso importante, né? Pra quem pega jovens pra começar a trabalhar, o que você causa nesses jovens vai marcar eles pro resto da vida. Então, lideranças, qualquer liderança que tem pessoas muito jovens entrando no mercado de trabalho, não se esqueçam de que você vai marcar essa pessoa. Então, tenham muita gentileza e cuidado para criar essas pessoas para o mercado de trabalho. Então, acho que minha primeira chefe, lá quando eu tinha 15 anos, é uma líder muito importante para mim. Muito bom. Marisa, quer falar? Tive algumas líderes, né? Mas na Xerox tive uma grande líder que foi a Marisol. Eu estava muito jovem quando eu entrei na Xerox. A Xerox é uma empresa americana que sempre tratou gestão por conflito. Então, aquilo para mim era uma carnificina. Eu estava com 20 anos aproximadamente. E recebi uma carga muito grande, primeiro de informação comercial e formação. Mas era muito difícil lidar, né, com todas as questões políticas e de diferença mesmo, né? Os homens eram extremamente bem sucedidos e eu acabei pegando uma área para atender, né, muito nova mesmo, que ninguém queria, né? Então, essa pessoa foi me orientando e me ensinando a trabalhar com processo licitatório. Depois a gente veio pregar. Não são processos fáceis. Uhum. E isso é muito interessante, porque eram processos que ninguém queria atender, porque dava muito trabalho. Né? E aí eu acabei rapidamente na minha vida entendendo que sempre que eu estudasse mais do que qualquer pessoa, eu ia me sair melhor, né? E aí eu acabei trazendo essa bagagem para minha vida. Então isso foi maravilhoso para mim. Hoje ela sabe, né? Eu tenho como referência. Hoje eu tenho outras referências também, que são advogadas, né? Pessoas que eu acabei me inserindo num segundo nível de contato, de networking através de trabalho, através da área de cibersegurança. Tem muitas advogadas, né, nessa área. É um mercado que vem crescendo bastante. E que são líderes inspiradoras porque entregam muito de forma pro bono. Muito, entregam muito. Então, isso até me levou, de certa forma, a atuar também nesse terceiro setor. Eu uso parte do meu conhecimento em direito hoje para poder dar esse apoio para mulheres em situação de violência doméstica, né? Contribuo também com alguma diquinha de dicas para evitar golpes digitais. Então, a gente aprende, né? É muito rico quando você tem, de fato, mentores e mentoras. As mentoras não são tantas, né? Então, você tem que vasculhar bastante aí e estar próximo de pessoas que me fazem crescer. Então, acho que esses são os recados maiores aí. O meu é um pouco diferente, gente. Eu nunca tive uma liderança feminina, vocês acreditam? Eu sempre, desde que eu comecei no mercado de trabalho, eu comecei muito cedo também, mas sempre em empresas de tecnologia, que em sua maioria são líderes homens, não tem jeito. Então, quando eu fui buscar lideranças que eram inspiradoras fora, eu busquei bastante de referência, assim, eu li um livro da Sheryl Sandberg, que era chefe de operações da Meta, do Facebook, e também foi vice-presidente de vendas do Google, e ela tem um livro fantástico que chama Faça Acontecer. É incrível, se vocês puderem ler. E foi minha primeira inspiração, assim, quando eu li, eu achei incrível. Me deu muito, sabe, um site, assim, epifanias maravilhosas. E a segunda é a Luísa Trajano, né? Poxa, empreender no Brasil é tão difícil. E o que ela fez com o Magazine Luiza é impressionante, assim, impressionante. Os números, as referências, sabe, é surreal. Assim. Então, gosto muito. São duas referências. A minha também, Luísa Trajano. Também é uma grande referência. Eu gosto muito da história dela também. Mas vou falar também da minha primeira líder, minha primeira gestora, no meu primeiro emprego. Eu tinha meus 18 aninhos.
E era uma gestora, o nome dela é Érica, se ela também estiver ouvindo. Érica. Depois vocês compartilham o episódio. Recadinhos para as pessoas importantes das nossas vidas. A gente vai deixar as referências dos livros aqui Legal. no descritivo do episódio e o nome dessas líderes A também. gente vai mandar o LinkedIn de todo mundo lá. E ela me trouxe também uma visão de gestão diferente, porque ela tem, hoje eu considero que é o meu estilo de gestão. Então, era uma gestão mais humanizada, aquilo que a gente estava até comentando, né, de perguntar da sua vida. Então, para mim também foi um choque de realidade, né, porque a visão que a gente tem de chefe é aquilo, é resultado, é meta, é isso, oi, tchau, né. E também era nos 2000 e bolinhas. Não entrega a idade. Não vou entregar a idade. E aí ela tinha essa gestão humanizada e também me trouxe algumas boas referências e uma pessoa que eu acabei levando aí pra vida como exemplo, né? Gente, que legal, né? A gente pensar que impacto positivo a primeira liderança feminina teve. Então, ainda mais em mercado de TI, que tem eu acho que a geração é muito mais nova, assim, que entra. Porque é o pessoal mais que ama a tecnologia, que é mais descolado. Então, bem legal. A Renata falou de como que a gente mais velho serve de exemplo para os jovens. E às vezes esse exemplo acaba acontecendo de uma maneira muito sutil. Eu lembro de ter ouvido um garoto lá, um rapaz que trabalhou com a gente na Multiedro, hoje ele já não está mais lá, mas quando ele saiu, ele falou assim, puxa, cara, só de ouvir vocês falando no telefone, eu já pego um monte de ideias, né? Pela forma como você aborda o cliente, como você define quais são os próximos passos. Então, às vezes a gente está ali no meio do escritório falando e você nem imagina o quanto aquilo está reverberando em alguém que está começando a sua carreira profissional. E aí ele começa a pegar esses exemplos e começa a moldar o seu formato de falar o telefone ou de marcar uma reunião. Vou usar até um gancho que você me fez lembrar agora, até porque eu estou muito pouco tempo na empresa, então as minhas entrevistas, todo o meu processo de entrevista está muito fresco. E foi a única empresa por onde eu passei que absolutamente todos os gestores, né, incluindo a Vivi, que também é uma gestora e me entrevistou, absolutamente todos me perguntaram sobre a minha vida pessoal. E confesso que eu não estava acostumada com isso, né? Vindo das passagens e de empresas que pregam uma super diversidade e tudo mais, só para, né? Desculpa, né? Mas é muito para inglês mesmo. Para ficar bonito no LinkedIn. E aí, cada vez que vocês me perguntavam isso, inclusive você me perguntou muito isso, gente, que tipo de entrevista é essa? Porque eu não estudei. Bate-papo. Eu não conhecia muito, não tem né? não tem a resposta, né? Eu não tinha, né? Eu até, inclusive, eu me coloquei numa situação. Gente, eu não conheço nuvem Google, hein? Eu conheço outras nuvens. Tem certeza que vocês estão falando com a pessoa certa? Acho que eu coloquei algumas vezes isso, porque vem naquela questão. Não atendo todos os itens aí, Sim, é melhor vocês pensarem bem, é melhor vocês refletirem. E eu coloco isso como transparência, né? Porque vamos colocar um gap de entendimento que eu preciso ter. Eu falei, ok, vamos lá, estamos acordados, vamos buscar. Tem um monte de outras coisas valiosíssimas que eu posso trazer e somar para a empresa, né? Aí falei, mas essa especificamente eu não tinha, fiz questão de frisar. Talvez a autocobrança ou síndrome do impostor aconteceu ali. Mas, enfim, era também uma questão de transparência. Mas quando todos vocês me perguntaram, né? O que você faz na vida? O que você faz no final de semana? Qual é o seu hobby? Não você é gosta? perguntas, E você teu é filho? casado? Você Gente, tem filho? Não é? Essa é a sutileza. Exato. Porque você... desculpa te interromper. Imagina. Às vezes, quando você quer falar sobre a vida pessoal de alguém, pode parecer meio intrometido. Exato. Né? Esse é o ponto. Você quer falar, como é que você é casada, você tem filho, você tem plano de ter filho? Isso é péssimo. Eu acho isso horrível do ponto de vista de você, né, criar uma intimidade que ainda não existe. Então, acho que o tipo de pergunta pessoal é mais no sentido assim, como é que é a sua postura perante a sociedade, né? Você tem alguma atividade? Eu acho que eu devo ter perguntado isso para vocês. Tem alguma atividade voluntária? Foi a primeira pergunta que você fez, inclusive. Mas só colocando também, acho que a Vivi vai conseguir falar mais sobre isso, que é a questão de não tem como você liderar se você não conhece o seu time. Exato. Não tem como você... por mais que a pessoa tenha os hard skills ali muito bons,
você precisa saber um pouco dessa pessoa, nem que seja... A pessoa pode não querer falar muita coisa, mas cabe a você tentar conhecer aquela pessoa para entender a realidade dela, né? E isso não é você sabe tecnicamente tal coisa ou tal coisa, o que você faz no seu final de semana, quantos anos tem o seu filho, e não para te julgar, mas para entender a realidade, tipo, seu filho tá na faculdade, que faculdade ele tá fazendo? Mostra interesse, né? Eu conheço... E é genuíno, né? A gente precisa conhecer a pessoa, por mais que não seja uma relação que a gente vai ter no nosso dia a dia, né? Uma coisa meio ali no trabalho, não tem como liderar sem conhecer as pessoas com quem você trabalha. Como é que você vai ter empatia, né? Essa palavra que tá na moda, ou qualquer outro tipo de sentimento bom por uma pessoa que você não conhece a realidade, né? Então, acho que a Vivi pode falar até um pouco mais sobre isso, do quanto é importante, até nesse processo de seleção, conhecer quem você está entrando, né? Não importa só a parte do hard skills, né? Exatamente. E faz muito sentido isso que você falou, porque é isso, a pessoa ali, ela não tá ali somente para atuar no profissional, assim, ela não tira a máscara e coloca uma outra de multiedro ou uma outra de empresa, né? Ela tem uma vida pessoal, ela tem problemas, e isso eu até ia falar também do que o Juliano falou sobre a cultura da multiedro, né? A multiedro, a gente toma até muito cuidado no processo seletivo para realmente introduzir essa cultura e trazer pessoas que estejam compatíveis com essa cultura, porque é importante que todos estejam na mesma sintonia, né? E até isso que o Juliano falou, né? Que teve um ex-funcionário que acabou tendo ideias. Isso faz parte da cultura da multiedro. Por quê? Porque já é cultura que se discute abertamente sobre coisas, que se pergunta, não é aquela gestão, aquela empresa hierárquica, né? Que fica todo mundo ali no seu cantinho, não pode falar com ninguém, não pode se misturar entre as áreas. Então, só reforçando também a questão da cultura, que é importante introduzir nas empresas. E o que a Renata comentou, da gente conhecer os outros... Tem um programa dentro do RH, muito legal. Junto com o marketing, para a pessoa fazer a ficha dela. Sim, muito legal. Sim, é um programa que a gente chama Perfil Pessoal. E é um processo que a gente agora está fazendo no onboard. Então, o colaborador, ele já entra preenchendo esse formulário, porque a gente está no ambiente home office, né? Então, é uma forma também de engajar e todo mundo se conhecer. E a pessoa também se sentir, né, introduzida dentro parte do Nossa, time. RH é incrível, gente. O marketing também é. E aí a gente criou um formulário pessoal onde o colaborador coloca ali as perguntas, né, que quiser colocar, da vida pessoal, literalmente da vida pessoal. Então, os gostos, hobbies, filmes, Como ele come coxinha, é muito importante. É muito legal. Que time que ele torce. Ele torce. Pra criar afinidade, Pra né? criar afinidade, exatamente esse é o objetivo, criar afinidade, né? E discutir coisas ali, né, da pessoa, pra pessoa sentir também importante, que é importante essa sintonia, essa conexão com a empresa, é bem legal. Eu acho que é esse senso de pertencimento. A pessoa tá tão fora, assim, né? No home office a gente tem essa dificuldade de colocar ali todo mundo junto. Eu acho que isso ajuda cada vez mais. Cria muita conexão. Muito. Agora eu vou ser cancelado. Ela vem. Polêmica. Como que vocês veem a colaboração entre as mulheres dentro do mercado corporativo? Vocês enxergam muita competição? Tá mudando isso? Se vocês trabalhassem de uma maneira mais coordenada, vocês dominariam o mundo? Como é que vocês enxergam? A gente já domina, mas é silencioso. Na verdade, eu ia pegar um gancho do que a gente já falou sobre a questão da maquiagem, né? O quanto que, de fato, é o que a gente quer, o quanto que a sociedade cria, né? Então, a competitividade feminina existe, mas ela não é criada por nós, né? A sociedade, ela cria um ambiente em que a gente ali entra numa competição que às vezes nem é nossa. Então, assim, o que eu coloco de questionamento, que eu faço questionamento pra mim todos os dias e que eu acho importante isso quando entra uma outra mulher ou tem uma outra mulher, você não é obrigada a gostar dela, tá, gente? A gente não é obrigada a gostar de ninguém por base. Mas é questionar por quê, né? Por que que eu não gostei? Por que que eu me sinto ameaçada? Por que que eu me sinto... O que que essa pessoa de fato fez, né? Quando você coloca essas perguntas ali, você percebe que nada disso é meu, nada disso é dela. A sociedade colocou ali. Eu acho que vem vindo um processo de desconstrução. Acho que a gente tem falado mais sobre sororidade nos últimos tempos. E esse questionamento já começou a acontecer. Existe? Existe. Não vamos fechar os olhos e dizer que não existe. Mas, de novo, é um exercício pessoal. De todos os dias, você, quando dá de cara com uma outra mulher, que foi o que a Marisa falou, do autoconhecimento, entender por que aquela mulher...
se tornou uma ameaça para Ou te você incomoda ou tanto. te incomoda tanto, né? No geral, vocês vão ter muito mais força se aliando do que entrando em combate uma com a outra, né? Então, para as mulheres que estão ouvindo aqui, toda vez que vocês olharem para uma outra mulher e colocar ela no lugar de competição, questione por quê, né? Isso é um pensamento automático, isso não vai parar da noite pro dia. Você não tá imune. Quando a gente pensa que a gente tá imune, é que a gente erra, né? Então, você não é melhor do que ninguém, você não está imune a isso. Então, toda vez que você olhar para uma mulher e falar, não gostei dela, por quê? Né? Esse questionamento básico do porquê já vai te livrar de muita coisa no meio do caminho. Não, e acho que mulheres que estão engajadas e que trabalham juntos, e vejo isso aqui na Multihidro, isso também é muito bacana e muito diferencial. Surgem várias ideias. E é real isso que eu tô falando. A cada meia hora que a gente senta para conversar, surgem sempre novas ideias, né? Então é uma fábrica, a gente é aqui um poder, um celeiro de novas ideias que a gente pode, de fato, utilizar para a empresa, para as vidas, para a melhoria dos colaboradores como um todo, e que as empresas devem, né, e podem colocar como um desafio, né, para colocar essas mulheres juntas. A cada vez que a gente fala, a cada vez que a gente faz uma daily, a cada vez que a gente faz um sync, a cada feedback que a gente recebe, né, ou que eu recebo, ou que eu te passo, que a gente conversa bastante, são ideias novas que surgem, né? E isso é algo que a Multihidro ela permite de forma muito ampla. Isso é muito diferente. É muito diferente de mercado, Juliana. Isso é muito bacana. Então, assim, usem, né? Vamos usar, de fato, esse poder de forma sincronizada e cíclica para a gente crescer mais. Todo mundo vai crescer. Né? Isso é muito bom. Perfeito. Mas existem, sim, questões de competição sim. ruim. Tá? Existem mulheres machistas, inclusive, com ideias difíceis, né? Vamos dizer assim. A gente tem que quebrar isso aí. Sim. É uma questão cultural. Exato. Né? Quebrar isso aí. Acho que as gerações hoje que estão aí nos cargos de gerência, liderança, elas vêm de uma educação machista. E aí tem esse processo de desconstrução que vale para homens, mas também para mulheres. Sem dúvida, sem dúvida. Eu concordo. Às vezes, eu acho que tem empresas, não, mas outras empresas que alimentam também essa competição. E que não é uma coisa muito saudável, né? Então, eu acho que você se aliar, ou às vezes, seguindo até a linha de raciocínio da Renata, se você olha para uma pessoa e ela te gera uma ameaça, ou, sabe, uma competitividade que não existe ou não cabe a você, você tem que olhar para si e falar, por que ela me incomoda tanto? O empoderamento, a confiança dela, que me falta, me incomoda. Então, é exatamente isso, é um exercício diário, né? De você ali olhar e falar, não, se ela pode, eu também posso. E a gente pode ir juntas, vamos se ajudar. E eu acho que essa união só tem a agregar, sim. E também, assim, você olha uma característica que ela tem e fala assim, putz, eu não vou ter aquilo. E tá tudo bem também, né? E tá tudo bem também. Eu não preciso ser exatamente como ela, né? Eu acho que é encontrar o seu espaço, certo? Exatamente. E só complementando o que as meninas falaram, como que a gente descobre isso? Na terapia. Então façam Comportamento espelho. Façam terapia, se autodesenvolvam, que é extremamente importante, porque eu gostei muito do que a Renata falou, porque é exatamente isso. A gente tem que enxergar o que é aquilo, por que aquilo tá me incomodando, as perguntas, né? E na terapia se fala muito sobre isso, se fazer perguntas, né? E aí a gente vai encontrando as nossas respostas, mas façam terapia. Okay. E é verdade, quando você acha que tá tudo bem, não tá nada bem. Isso é um problema. Você achar que tá tudo bem é sempre um problema. Tá nada bem. Normalizem ou não tá tudo bem também. Olha, a gente está chegando no final e agora eu queria que vocês falassem um pouco dos planos que vocês têm para o futuro ou que tipo de mensagem para quem está entrando no mercado ou para quem está galgando aí um cargo de liderança. Quer começar aí, Bianca? Eu? Não sei. Eu acho que no modelo geral, assim, no âmbito geral, o que eu quero dizer para todo mundo é todo mundo pode ser um bom líder. Basta olhar para si mesmo e ver, né? Meu maior exemplo, assim, é liderar pelo exemplo mesmo. Seja uma boa pessoa, seja um bom profissional, seja um bom incentivador da equipe que você tem, isso já traz todo o resultado. Escolha o seu exemplo de liderança, né? Não significa que você tem que dizer sim para tudo, Não né? significa que você tem que Pelo dizer... contrário. Pelo contrário. Eu acho que vale muito a pena você olhar a pessoa que você quer ser
equilibrar muito os valores que você tem pessoal e os valores profissionais e colocar o equilíbrio. Para mim, o equilíbrio é a chave de tudo, tanto na sua vida, né, sua vida pessoal, quanto na sua vida profissional, e seja a pessoa que você quer que sejam para você. Então, esse é meu maior exemplo. Vivi? Eu acho que, primeiro, assim, sobre planos, né? Eu acho que acho que para todas nós líderes é se autodesenvolver, continuar estudando, crescendo, evoluindo. Eu acho que isso é o principal. E o conselho que eu dou para as futuras líderes é: não existe manual, não existe um passo a passo de como ser líder. E eu acho que também essa questão de comparação é ruim. Eu acho que, em vez de se comparar a alguém, você pega aquela pessoa como inspiração. Então, crie metas, crie objetivos, onde você quer chegar, o que eu quero fazer para minha vida. Crie metas e objetivos e se autodesenvolva. Estuda, conhecimento, terapia e siga. Muito bem. Renato? Pegando o gancho do que elas falaram, do que a gente conversou aqui, ninguém tá pronto, né? Então, para as lideranças, você chegou no lugar de liderança e por mais que você pretenda permanecer neste lugar, você não vai ficar aí se você não continuar estudando, se você não continuar se desenvolvendo como pessoa também, não, né? Os soft skills estão aí, é o futuro, né? Não só de hard skills é feita a humanidade. Então, esses exercícios de empatia, de sororidade, tem que ser feito todos os dias. Terapia é muito importante. E para quem está entrando no mercado de trabalho, a gente está passando por uma grande mudança. E eu acho que essa geração que está vindo já vai vir mais preparada com esses soft skills mais ali trabalhados. Então, escolham pessoas para vocês seguirem como exemplo, que fazem sentido para vocês enquanto o core do que vocês são, né? Não pensar tanto em poder, mas em quem eu quero ser, né? Eu acho que isso é mais importante. E aproveitando um pouco do que você falou, errar faz parte. Faz parte. Ninguém é infalível, a gente já falou sobre isso aqui. Então, lógico, ninguém quer errar, mas no momento em que você erra, como é que você aprende com aquilo? Exato. Né? E acho que, posso falar aqui pela Multiedro, a gente tem um espaço em que as pessoas podem tentar, né? E a gente percebe que quando as pessoas erram, elas trazem as coisas que aconteceram num processo de melhoria, né? E eu entendo que esse é um ambiente saudável para se desenvolver, porque o erro faz parte do processo de crescimento e de aprendizado também, e a gente tem que estar preparado. Só aproveitando dentro do meu time, só dando exemplo, nossa filosofia do time a gente pode errar individualmente, mas a gente vai corrigir sempre juntos. Porque quando a gente corrige juntos, todo mundo aprende, né? Não fica num lugar só, e é um lugar de acolhimento de que o erro é bem-vindo também, né? Muito bom. E aí, Marisa? Vamos lá, deixa eu pensar aqui. São vários conselhos, vários planos, quem fica para o final sempre é mais difícil. Vários planos, deixa eu tentar focar nas meninas aqui. Então, meninas que estão começando a trabalhar agora e que estudam em escolas públicas, existe muito conteúdo gratuito para certificação. Procurem esses conteúdos, tirem suas certificações. Tem várias certificações, inclusive que ONGs, né? E empresas oferecem, empresas grandes de tecnologia oferecem de forma gratuita, justamente para criar um celeiro de mulheres, inclusive com vagas exclusivas, né? Procurem essas informações, procurem essas referências. Você pode ser dev, você pode ser cyber, você pode ser perita, você pode ser engenheira de cloud, você pode ser aquilo que absolutamente você quiser, né? Não deixe que nada tire o seu sonho, mas busque informação. Não se coloque, como a sociedade já nos coloca, no operacional. Porque toda mulher, ela nasce, ela tem a liderança dentro dela. Eu posso apontar algumas formas. A gente cuida da casa, cuida do filho, cuida da escola, cuida das contas, cuida da despesa, cuida da limpeza, né? Assim, nós já somos líderes, só que a sociedade nos coloca no operacional. Então, quando a gente tenta sair um pouquinho do caminho e vai buscar um início de conhecimento, ainda que de forma gratuita, tem espaço para isso. Se apliquem nas vagas. E aí, seja transparente e dizer, olha, esse aqui eu não sei fazer, mas se você me der a oportunidade, em 30 dias eu vou fazer. E isso faz muita diferença para o entrevistador, para as empresas que, de fato, têm essa veia, né, de celeiro de inovação e de aprendizado para pessoas. Então, busquem também, né, as pessoas que estão nos ouvindo. E para o RH, acho que fica um último recado, né? Contrate mães solos. Ninguém bate mais meta do que mãe solo.
Muito bom. Isso. Muito bom. Muito obrigado. Espero que eu tenha sido um bom Aliada. aliado. Eu não tenho interrompido vocês com muita frequência. Eu interrompi algumas vezes, mas espero que tenha sido proveitoso. Agradeço você que acompanhou a gente aqui. Mais uma vez, dê a sua curtida, compartilhe o nosso episódio com quem você acha que pode se interessar pelo assunto. E nos vemos no próximo. Até lá. Até lá. Tchau. Tchau. Obrigada. Uhul!